É claro que todos nós sabemos que a luta livre é um esporte selvagem e arriscado, mas uma coisa é certa, não é algo que acaba com a vida. Ainda assim, houve casos bastante raros em que os lutadores da WWE acabaram causando acidentes na vida real, dentro e fora do ringue. Não é um cenário comum, mas fique conosco neste vídeo, pois discutiremos os lutadores da WWE que mataram na vida real. Indo direto ao assunto, você provavelmente já ouviu falar de Jimmy Superfly Snuka, mas o que talvez não saiba é o histórico dele com assassinatos. Antigamente, Snuka era conhecido dos fãs quando a luta livre ainda era um negócio sério. Isso foi alguns anos antes de se tornar entretenimento esportivo. Sabe o que é ainda mais legal? Snuka inspirou Mick Foley a se tornar um lutador de luta livre. Mas por mais glamourosa que a vida de Jimmy Snuka parecesse, os bastidores eram bastante sombrios. Snuka lutava contra o abuso de substâncias, especialmente cocaína. Também era muito difícil conviver com ele, provavelmente por causa de sua força. Assim, ele começou a viajar com uma mulher chamada Nancy Argentino, com quem supostamente estava namorando. Fato curioso: Snuka era casado com outra mulher enquanto namorava Nancy. Eles se conheceram em um evento de luta livre e, por fim, começaram a viajar juntos de cidade em cidade enquanto Snuka lutava. Mas nem tudo era diversão e viagens. Ao longo do caminho, surgiram alguns rumores sobre abuso doméstico. Essas preocupações se tornaram muito mais válidas em janeiro de 1983, quando houve um incidente em um hotel onde os dois estavam hospedados. Cerca de 4 meses depois, em maio de 1983, Nancy Argentino morreu após um evento em Allentown. Aparentemente, ela bateu a cabeça, mas muitas pessoas não estavam acreditando nisso. A polícia investigou, mas Snuka não foi acusado. Foi aí que as coisas ficaram um pouco complicadas. A família de Nancy entrou com um processo por morte contra Snuka e conseguiu um acordo de US$ 500 mil. Mas Snuka nunca desembolsou o dinheiro, e o processo criminal foi arquivado. Depois disso, Snuka voltou para o ringue de luta livre. 30 anos depois, o jornal The Morning Call tirou a poeira do caso e começou a investigar. Surgiram documentos, e todos os dedos apontavam para Snuka. O grande júri foi acionado, e Snuka foi acusado de assassinato em 3º grau e homicídio involuntário. Snuka foi preso em 2015 e foi declarado incapaz de ser julgado. Seguiram-se questões de competência, problemas de saúde e um diagnóstico de câncer de estômago e demência. Mas a questão é a seguinte: os promotores conseguiram apresentar provas de que Snuka lutou no mesmo ano em que alegou problemas de saúde, sugerindo que ele poderia estar fingindo. A defesa conseguiu contra-argumentar que Snuka era uma casca de um homem. Em junho de 2016, o juiz determinou que Snuka não estava apto a ser julgado. Seu advogado lançou a bomba de que ele tinha 6 meses de vida devido a uma doença terminal. Todas as acusações foram retiradas. Snuka, o Superfly, faleceu em 2017. Quanto à WWE, eles rapidamente removeram Snuka da seção do Hall da Fama em seu site e seu perfil também desapareceu no ar. O próximo lutador pode não ter tido más intenções, mas seus movimentos não lhe renderam exatamente um prêmio de bom espírito esportivo. Scott Hall, membro do WWE Hall of Famer, é uma das figuras mais obscuras do ramo. Não apenas por causa de sua proeza na luta livre, mas também por seu passado sombrio. Scott Hall entrou para a indústria da luta livre em maio de 1992 com o nome de Razor Ramon na WWF. Ele alcançou a fama vencendo o campeonato intercontinental da WWF 4 vezes e conquistando seu nicho como The Bad Guy. Mas, em maio de 1996, Hall se despediu da WWF e foi para a rival WCW. Lá, ele se uniu a pesos pesados do wrestling como Hulk Hogan e Kevin Nash para formar a notória facção New World Order. Durante seu tempo na WCW, Hall adicionou uma série de títulos à sua coleção, incluindo o WCW United States Heavyweight Championship 2 vezes, o WCW World Television Championship 1 vez e 7 WC, W World Tag
Team Championships. Entretanto, em fevereiro de 2000, ele se despediu da WCW, retornando à WWF, renomeada WWE, em 2002 para uma breve passagem. Sua jornada na luta livre não parou por aí. Hall lutou em várias promoções, como Extreme Championship Wrestling, New Japan Pro Wrestling e Total Non-Stop Action Wrestling. Na TNA, ele até ganhou o TNA World Tag Team Championship ao lado de Kevin Nash e Eric Young. Mas atenção, suas aventuras no wrestling do Bad Guy não culminaram até junho de 2016, quando ele enfrentou seu último oponente no ringue. Apesar de não ter vencido um campeonato mundial em uma grande promoção, o legado de Hall na luta livre deixou uma marca. No entanto, Hall lutou continuamente contra o alcoolismo e o abuso de substâncias ao longo de sua carreira e vida posterior. Apesar disso, ele conquistou um lugar no Hall da Fama da WW e em 2014 como competidor individual e, apropriadamente, como membro da icônica NW em 2020. Agora, vamos voltar aos dias em que Scott Hall não era apenas um lutador, mas um bartender em um bar com um nome bem interestadual. The Original Dollhouse, em Orlando, Flórida. Em 15 de janeiro de 1983, Hall entrou em uma discussão com um cliente por causa de uma mulher, e foi dramático. O cliente ficou furioso e decidiu descarregar sua fúria no carro de Hall. Em meio ao caos, o cliente sacou uma arma. No entanto, Hall conseguiu desarmar o cliente. O problema foi como ele fez isso. Scott Hall não apenas pegou a arma do cliente, mas disparou a arma e matou o homem. Mesmo que Hall não tivesse a intenção de matar o homem, Hall se viu diante de acusações de assassinato em segundo grau por tirar uma vida no calor do momento. No entanto, Hall não foi para a cadeia. Não havia provas suficientes para condená-lo e, como foi em legítima defesa, ele pôde viver como um homem livre. No entanto, Scott não se considerava realmente livre, pois era constantemente assombrado pelo fato de ter tirado uma vida. Muitas pessoas talvez não se lembrem do próximo lutador, mas ele era um dos lutadores de aparência mais aterrorizante do ramo na época em que lutava em todos os EUA. O golpe final de Ox Baker não matou um, mas 2 caras no ringue. Sua aparência aterrorizante não se devia nem mesmo à sua habilidade na luta livre ou algo do gênero. Ele era realmente assustador. Para se ter uma ideia, ele tinha a cabeça raspada, um bigode mal feito e sobrancelhas bastante questionáveis. Como se isso não bastasse, Ox Baker tinha um golpe característico que poderia fazer um homem adulto chorar. O soco que machuca. Você provavelmente pode imaginar o quão mortal esse golpe deve ter sido. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o terrível Ox Baker. No início da década de 1960, Baker chegou a Kansas City e recebeu $300 por sua primeira noite de luta livre. E foi assim que nasceu a ameaça Ox Baker. Além de parecer algo saído de um filme de terror infantil, Baker era realmente muito grande, com impressionantes 1,95 metros de altura e 155 quilogramas. O nome Ox faz muito sentido. Esse cara não era um vizinho amigável comum. Na verdade, ele começou como um cara gentil que usava óculos, mas avance um pouco e Baker não é mais um cara legal. Ele se tornou um vilão completo, com a cabeça raspada, um bigode preto espesso e sobrancelhas estranhas. E seu golpe final, o soco machucado. Embora Baker tenha popularizado o Hurt Punch, na verdade não foi ele quem inventou o movimento. Essa honra pertence a Stan Stasiak, que o chamou de soco no coração. Depois de um pequeno desentendimento com Stasiak, Baker rebatizou o golpe de soco no peito. Cativante, não é? Em 1967, Ox entrou para a World Wide Wrestling Federation, WWF, como The Friendly Arkansas Ox, mas não ficou lá por muito tempo. Ele levou seu show para a estrada, lutando em toda a América do Norte. Stampede Wrestling, American Wrestling Association, o que você quiser, ele provavelmente deu um soco que o machucou. Em 1980, ele teve uma breve passagem pela WWF. Quando se trata de vitórias, Baker tem uma lista bem longa. Ele derrotou o Cowboy Bob Ellis pelo cinturão da World Wrestling Association. E ele não parou por aí. Ganhou o título mundial da WWC,
ao derrotar Carlos Colon em Porto Rico. E quanto às equipes de tag? Ele também arrasou. Ollie Anderson, Skandor Akbar e Big John Stud Ox formaram uma equipe com todos eles para ganhar campeonatos na NWA e na NWF. Mas, como a maioria das lendas do wrestling, Ox teve seu quinhão de rixas. Ele teve uma rivalidade bastante interessante com Randy Macho Man Savage. No final do jogo, Baker também enfrentou Rip Rogers na Central States Wrestling. Mas é aqui que as coisas ficam bem interessantes e um pouco obscuras. Em 13 de junho de 1971, Ox e seu parceiro, o Claw, estavam lutando em uma luta de equipes do AW, a Midwest Tag Team Championship, contra Alberto Torres e seu parceiro, o Cowboy Bob Ellis, em Verdigre, Nebraska. Torres se machucou e 3 dias depois desapareceu. A morte de Torres não foi uma coincidência. Embora as evidências mostrassem que Torres havia morrido de uma ruptura do apêndice, o Heart Punch de Baker parecia tê-la agravado. Torres teve um colapso durante a luta e morreu alguns dias depois. No entanto, essa não foi a única pessoa que morreu com um soco no coração. Em 1º de agosto de 1972, Baker perdeu para Ray Gunkel em Savannah, Geórgia. Após a luta, Gunkel morreu no vestiário. Sua morte foi causada por um coágulo de sangue que se desprendeu de um hematoma causado por Baker, o que levou a um ataque cardíaco. Surpreendentemente, essas 2 mortes não acabaram com a carreira de Baker. De fato, em 1989, Ox abriu a Ox Baker's Wrestling School. Ele foi um mentor no ringue e ensinou pessoas como Mark Calloway, o agente funerário, e Brian Clark. Mas Ox ainda não tinha acabado de criar ondas. Em 2004, Baker entrou no Ring of Honor e confrontou Dusty Rhodes. Avançando para 2007, o show Cage of Death 9 da CZW. Ox apareceu como convidado do Cult Fiction em um segmento de entrevista. Surpresa, surpresa, o homem sabia como manter o público em pé. Em 2013, Ox voltou ao ringue e conquistou o CCW Championship em uma Battle Royal de 13 homens. Em seguida, temos Verne Gagne. Esse cara não matou ninguém no ringue, mas com certeza usou suas habilidades de wrestling para tirar uma vida. Nos primeiros dias do território de luta livre, Verne Gagne era um dos maiores nomes do setor. Ele também era o proprietário da extinta American Wrestling Association, AWA. Por mais de 4 décadas, Verne Gagne foi um lutador e promotor lendário em Minnesota e foi uma figura fundamental na expansão do entretenimento esportivo no início dos anos 1980. Gagne ocupou legitimamente seu lugar entre muitos dos outros grandes nomes do entretenimento esportivo quando foi introduzido no Hall da Fama da WWE em 2006. Tendo crescido em Robbinsdale, Gagne foi um atleta de 3 esportes. Embora também jogasse beisebol e futebol americano, a luta livre era o seu forte. Ele ganhou vários campeonatos estaduais. Em seguida, foi para a Universidade de Minnesota, onde continuou a jogar futebol e a lutar. Ele até fez um desvio para se juntar à AOS Fuzileiros Navais no final da Segunda Guerra Mundial, porque, bem, por que não? Embora tenha retornado para terminar sua carreira universitária alguns anos depois. Quando seus dias de amador terminaram, Verne tinha um currículo que poderia deixar qualquer lutador verde de inveja. 4 campeonatos de luta livre da Big Ten, 2 campeonatos de luta livre da NCAA e o campeonato de luta livre da AAU de 1949, ele praticamente tinha mais campeonatos do que a maioria das pessoas tem meias. Não vamos esquecer sua participação na equipe olímpica dos Estados Unidos em 1948. Depois de uma breve passagem como jogador do Green Bay Packers da NFL, Verne voltou-se para a luta livre profissional a pedido do promotor Tony Stecker. Em 1950, Verne fez sua estreia em Minnesota. Verne estava ganhando vários campeonatos regionais à torto e à direito na década de 1950. Em agosto
daquele ano, ele recebeu seu primeiro campeonato da AW, a quando o primeiro campeão reconhecido, o então campeão da NWA, Pat O'Connor, se acovardou para não defender o título contra ele. Verne não era apenas um campeão. Ele foi 11 vezes campeão mundial no mundo da luta livre, tendo conquistado o campeonato mundial de pesos pesados da AW 10 vezes e o campeonato mundial de pesos pesados da IW uma vez. O título da IWA era muito importante no Japão. Esse cara não apenas ganhava títulos, ele os colecionava como se fossem cartões de troca. E por falar em recordes, Verne detém o título de maior reinado combinado como campeão mundial na América do Norte. Somente Bruno Sammartino e Lou Thesz fizeram companhia a ele nesse clube de elite. Gagné conseguiu passar incólume por sua carreira de lutador, mas isso mudou mesmo depois que ele se aposentou. Em 2009, Gagné brigou com seu colega de quarto na casa de repouso, Helmut Gutmann. Seu corpo bateu no chão e quebrou o quadril ao puxar o corpo para trás. Gutmann foi internado no hospital e morreu no mês seguinte devido a complicações da lesão. A morte foi oficialmente considerada um homicídio, mas devido à demência de Gagné, ele não foi acusado criminalmente. Gagné se esquivou da lei com a demência, mas este próximo lutador pode ser mais esperto do que eles na vida após a morte. Chris Benoit era um mestre do wrestling técnico e, em uma época, ele estava entre os melhores da indústria do wrestling. Ele poderia facilmente ter sido um dos 10 maiores, ou talvez até dos 5 maiores, grandes nomes de todos os tempos na história da luta livre profissional. No entanto, sua carreira foi marcada por nascido em 21 de maio de 1967, no Canadá. A carreira de Christopher Michael Benoit durou cerca de 22 anos, abrangendo várias promoções, incluindo a World Wrestling Federation, World Wrestling Entertainment, World Championship Wrestling, ICW, NJPW e Stampede Wrestling. Benoit não era apenas um atleta habilidoso. Ele era um astro de primeira linha, um futuro membro do Hall da Fama e um veterano respeitado. Suas habilidades lhe renderam um lugar no Hall da Fama da Stampede Wrestling em 1995 e no Hall da Fama do Wrestling Observer Newsletter em 2003. Isso fez com que a súbita queda em desgraça com o chocante assassinato-suicídio fosse ainda maior. Analisando agora, havia muitas histórias peculiares e ocorrências bizarras sobre ele. Antes de Benoit desaparecer, ele estava programado para lutar em um pay-per-view da WWE. No entanto, antes da luta, ele tirou a própria vida. Embora isso já fosse ruim o suficiente, o mais chocante foi o fato de que, antes de cometer suicídio, ele assassinou sua esposa, Nancy, e seu filho, Daniel. Apesar das inúmeras teorias de conspiração que circulam por aí, as principais evidências apontam para Benoit como o responsável pelos trágicos eventos. Durante 3 dias, Benoit matou tragicamente sua esposa e seu filho antes de acabar tirando a própria vida. Sua esposa foi amarrada, e o filho de Benoit foi drogado com Xanax antes de ser estrangulado. Benoit então se enforcou em sua máquina de lat pull-down. Após o incidente, a WWE cancelou o show ao vivo programado para o Raw em 25 de junho e o substituiu por um tributo de 3 horas a Benoit, mostrando suas lutas, segmentos do DVD Hard Knocks, The Chris Benoit Story DVD e comentários de lutadores e locutores. Antes do assassinato-suicídio, Benoit havia recebido medicamentos ilegais, incluindo esteroides anabolizantes e um medicamento para câncer de mama, que não estavam em conformidade com o Talent Wellness Program da WWE. A investigação sobre o abuso de esteroides também revelou que outros lutadores também haviam recebido esteroides. Após a tragédia, sugeriu-se que um trauma cerebral poderia ter influenciado as ações de Benoit. Testes no cérebro de Benoit mostraram danos graves que se assemelham à OS de um paciente de 85 anos com Alzheimer. A demência avançada, associada a concussões repetidas, pode ter contribuído para os graves problemas de comportamento de Benoit. Isso prejudicou tanto sua reputação que a WWE nem o reconhece mais. E sua reputação de lutador incrível agora é lembrada principalmente por ser um assassino.
Great Khali é considerado um dos piores lutadores da história. Mas esse não foi o único problema que ele teve no wrestling profissional. Khali era tão alto que seu tamanho, por si só, poderia fazer você questionar se estava na categoria de peso correta. Com 1,95 metro de altura e pesando cerca de 155 quilogramas, Khali não era apenas um lutador. Ele era um arranha-céu vivo e respirando e fazia questão de que todos soubessem disso. Khali conseguiu criar um nicho único para si mesmo na WWE. Sendo o primeiro indiano a entrar no universo da WWE, ele não era mais do que um lutador. O cara era tão grande que ninguém poderia ignorá-lo, mesmo que tentasse. E sejamos realistas, quem se atreveria? Ele enfrentou as lendas da WWE como Undertaker, Kane, Big Show, John Cena e Shawn Michaels, e emergiu como uma força colossal em uma Battle Royal de 20 homens, vencendo o World Heavyweight Championship. O cara estava literalmente vivendo o sonho. Mas a luta livre não era a única coisa que Khali gostava. Ah, não. Sua personalidade maior do que a vida se espalhou para a tela grande. De Bollywood a Hollywood, o rosto de Khali estava em toda parte. Em um dos filmes The Longest Yard, 2005, Get Smart, 2008 e MacGruber, 2010. Ele chegou até a participar do programa Pair of Kings, do Disney Channel. Khali acabou se aposentando em novembro de 2014 para voltar à Índia e treinar aspirantes a superstars da WWE, mas retornou no WWE Battleground 2017, ajudando o campeão da WWE e compatriota Jinder Mahal a escapar do combate. O próprio Khali foi o pioneiro da prisão Punjabi. Mas vamos fazer um pequeno desvio para um capítulo menos glamouroso. Claro, acidentes acontecem na luta livre. Acidentes acontecem. Infelizmente, um desses incidentes envolveu Khali e um movimento que levou a uma tragédia inesperada. Em 2001, Brian Ong encontrou sua morte infeliz depois de levar um flapjack de Khali 2001. Antes da luta, Ong já havia sofrido uma concussão. Mas os treinadores lhe deram uma avaliação mais baixa por não evitar lesões e lhe disseram para continuar treinando. Durante a luta contra o gigante, as coisas tomaram um rumo selvagem e trágico. Mesmo com sua concussão, Ong entrou no ringue sem proteção ou supervisão. Ong morreu depois de receber um golpe de luta livre de Khali. Como Khali inadvertidamente causou sua morte, a família de Ong entrou com um processo contra a All Pro Wrestling, a equipe responsável pelo circo de treinamento. Depois de menos de um dia de deliberações, a APW foi considerada responsável por negligência, e a família de Ong recebeu uma indenização de mais de $1,3 milhão. Esse é um preço bastante alto, mas por uma vida, provavelmente não foi suficiente. Qual desses casos você considera o mais chocante? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.